Estão vendo? Sim, prof. Tá. Então, a gente vai falar sobre doenças cirúrgicas do fígado, algumas neoplasias do fígado, né? Então, a gente vai falar sobre cisto hepático, neoplasia cística do fígado, doença hepática policística e cisto hidático. Das benignas, a gente vai falar sobre adenoma, hiperplasia nodular focal, hemangioma hepático. E de maligna, hepatocarcinoma. Bom, o que é o cisto simples, né? É uma informação congênita contendo líquido seroso. O importante é que ela não se comunica com a árvore biliar, porque se comunicar com a árvore biliar, a gente tem que desconfiar que seja um cisto biliar. A maioria das vezes acontece sexo feminino. Prof, não Oi, tá compartilhando a tela ué, do slide. naquela hora tava. Ah, Ué, tá dando que tava. isso, agora foi. Agora foi? Foi. Então, ocorre a maioria no sexo feminino, né? E geralmente é um achado, faz um ultrassom, né? Geralmente não tem um sintoma associado. Ocorre em pessoas com mais de 50 anos e a prevalência é entre 2,5% a 7%. Aqui mostrando um cisto hepático, né? Que a gente operou lá no Hospital Geral. Aqui a gente fez o que a gente chama de marsupialização ou destelhamento, que, que, é a, que é quando a gente tira o telhado do cisto, tá? Então, mas geralmente eles são assintomáticos, como que eu falei, não tem sintomas, e é um achado na cirurgia. Não, perdão. Fazer ultrassom de rotina e acaba achando. Quando ele apresenta alguns sintomas, deve ser indicado a cirurgia, ou por via laparoscópica, ou por via aberta. E a cirurgia realizada é a marsupialização ou destelhamento do cisto. Complicações: pode ocorrer ruptura com hemorragia, infecção do cisto ou até icterícia por obstrução da via biliar. Se crescer muito, comprime a via biliar desse paciente. O cisto também ele pode comprimir o estômago, às vezes quando ele está no fígado do lado esquerdo, ele pode comprimir o estômago, e com isso dá alguns sintomas de refluxo, dificuldade de digestão, né? Saciedade precoce. Eu tive uma paciente que tinha um cisto de 20 centímetros, estava comprimindo o duodeno. Ela emagreceu 20 quilos porque não conseguia comer. Então, pode acontecer esses sintomas, né? Diagnóstico diferencial com cisto hidático, abscesso amebiano, que pode parecer cisto, mas eu vou mostrar para frente, é diferente a apresentação dele. Os cistos não infectados, infecciosos, então é cisto simples, a doença hepática cística, cistoadenoma, cisto biliar e cisto metastático. E uma doença hepática com componente parcialmente cístico, que é o carcinoma hepatocelular, colangiocarcinoma, pseudocisto intrahepático, cisto traumático, hemangioma congênito, hemangioma ou congênito como sarcoma embrionário. Bom, falando então das neoplasias císticas do fígado, primeiro é o cistoadenoma com estroma ovariano, ou seja, ocorre em 95% das mulheres por conta do estroma ovariano. Eles geralmente vão apresentar como cistos septados. Dosagem sérica do CSA 19,9 geralmente são aumentados. É uma lesão cística, né, que disposta por epitélio colunar e vai apresentar no anátomo patológico, né, com o estroma ovariano. E 30% desse cisto adenoma, eles podem se transformar em cisto adenocarcinoma. Então, por conta disso, tem indicação cirúrgica, né? Também tem o cisto adenoma sem estroma ovariano, que a gente só vai saber diferenciar não pela imagem, mas pela biópsia final. Mas os dois, eles se apresentam dessa forma, não é um cisto simples como aquela imagem anterior, tem septos no seu interior, então a gente tem que desconfiar que possa ser maligno.
Ambos os sexos podem ocorrer, o sem estroma ovariano ocorre entre 40 e 60 anos, cisto multilocular, mesmo risco de malignização que o outro, então o tratamento é a cirurgia. Pode ser realizado biópsia por punção, mas tem um risco de contaminação de cavidade. E o cisto adenocarcinoma, já o câncer, ele vai apresentar uma área septações, mas uma área com massa. Então, uma massa cística, também sem comunicação, mas com, com conteúdo denso e massa mesmo dentro. Pico entre 40 e 60 anos. Derivado do cistoadenoma, então, ocorre no sexo feminino com estroma ovariano e sem estroma ovariano no sexo masculino. Sintomático, alguém consegue autorizar aí para não ter que parar? Sintomático. Deixa eu... Então, pode apresentar como uma massa palpável ao exame físico, né? O cisto hidático, que ele vem do Echinococcus granulosus, eu acho que foi até o Roberto que atendeu uma paciente minha no ambulatório, não foi, Roberto? Foi, professora, tem de 2. Então, aquela menina, ela voltou essa semana, o cisto dela agora tá de 4,5. Lembra que era antes? Aumentou, então. Não, era de 13 centímetros. Ah, tá. Tá certo. Meu Deus. Era de 13 centímetros, tá de 4,5 agora. Bom, o cisto hidático, então, o homem, ele é um hospedeiro acidental, né? Ele não faz parte do ciclo, né? Então, o humano, ele ingere carne contaminada, geralmente carneiro, né? Porco, então... Ficar de olho. Daí ingere os ovos, né? E aí pode desenvolver em qualquer órgão do corpo, né? No caso aqui do fígado, essa é uma imagem mais clássica, não era o caso dessa paciente que eu comentei. Ela tinha um cisto e uma massa dessa forma dentro do cisto. O diagnóstico ele vai ser diferente do cisto, que é um achado, é uma dor abdominal, febre baixa, o que essa paciente tinha. Ultrassom com massas com vesículas, e até a gente solicita tomografia para confirmação diagnóstica. O diagnóstico, se você ficar com dúvida diagnóstica pela imagem, você deve solicitar sorologia, exame de ELISA, imunoblot, hemoaglutinação ou imunodifusão, alguma dessas reações para diagnóstico de sorológico. Então, ele pode se apresentar como cisto simples, sem arquitetura interna, exceto por finos ecos espaço no seu interior, que era o caso dessa paciente. Cisto com endocistos descolando devido à ruptura. Cistos com cistos associados com material ecogênico e massa densamente calcificada, que é daquela imagem. A terapia a gente faz com mebendazol e albendazol, e o que a gente visa é diminuir o cisto e a esterilização, que foi o que aconteceu. Essa paciente já está desde novembro tomando albendazol, aí parece que nos últimos 2 meses agora a lesão estabilizou em 4,5, e aí eu solicitei uma nova tomografia. Se estiver estável em 4,5, eu vou indicar cirurgia para ela. Porque eu acho que vai ter que acabar indo para cirurgia, que mais que isso eu acredito que esse cisto não vai diminuir. De tratamento, então, uma simples drenagem com um tubo, marsupialização, que é o destelhamento do cisto e aspiração, cistectomia parcial, que a gente tira um pedaço do cisto, radical até submetendo a hepatectomia, cistopericistectomia, que seria retirada do cisto e mais ampliação, e né, tira toda a parede do cisto, e laparoscópica por marsupialização. Não é tão indicado fazer laparoscopicamente, nem marsupialização,
por conta da... Gente, ninguém consegue aceitar aí, não, a pessoa? Não consigo, prof. Não aparece a notificação aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo passar para alguém. Não consigo, né? Não, prof. Tá, mais alguém vai entrar? Tá faltando uma pessoa ainda. Bom, é isso. Bom, a gente então agora tem também a doença policística hepática. O que acontece? É quando a pessoa tem mais de 20 cistos, ela pode se apresentar como uma doença renal policística autossômica dominante, que se apresenta no fígado, mas quando eu tenho o cisto, a doença hepática policística autossômica dominante, ela não ocorre no rim, apenas no fígado. E a função desse paciente do fígado é preservada. E a gente tem a classificação de Guigot, é um francês, Guigot. Então, a gente tem o tipo A, a gente tem o tipo A, o tipo B e o tipo C. O tipo A, a gente tem um lóbulo só comprometido. O tipo B, a gente tem os 2 lóbulos comprometidos. Tipo C, a gente tem mais cisto do que fígado. Essa aqui seria a imagem, né, de tomografia. Então, aqui a gente tem cisto só de um lado do fígado, geralmente tem que evoluir para a hepatectomia esquerda esse paciente. Aqui vocês veem que ainda tem parênquima hepático, cistos, às vezes a gente precisa fazer destelhamento. E aqui no tipo C, a gente tem muito mais cistos, já alguns rompidos, do que parênquima hepático. E por incrível que pareça, esses pacientes têm a função hepática preservada. Bom, o tratamento é fenestração e destelhamento, no caso do Guigot A e B, ressecção hepática com fenestração, no caso também do A ou B, depende da sintomatologia do paciente, e o tipo C, o transplante hepático é o único tratamento. Ah, professora, mas como assim transplante se você falou que a função hepática desse paciente é preservada? Aquilo ali dá uma síndrome compartimental ferrada conforme os cistos vão aumentando e a gente não consegue fazer a ressecção porque não tem o que fazer, porque se só tem cisto, não tem parênquima hepático. Então, o ideal é o transplante para aquela última classificação. Então, se eu tenho uma doença hepática policística sintomática, e a gente vai avaliar se ela está associada à doença renal. Se ela tiver associada à doença renal, a gente tem que avaliar se esse paciente tem uma insuficiência dialítica. Se ele tiver, tem que avaliar se faz só o transplante renal ou se faz associado o transplante hepático, dependendo do tamanho, né? Se for um Guigot C, até transplantar rim e fígado junto. Se não tiver essa insuficiência renal dialítica, avaliar se ela é uma doença hepática isolada ou não. Se ela for localizada, a gente vai para o destelhamento, ressecção laparoscópica, e se apresentar recidiva de sintomas, até uma hepatectomia com uma ressecção mais extensa. Se for difusa, a gente avalia se tem insuficiência hepática ou não, e se não tiver insuficiência hepática, vai para o destelhamento. Se tiver o transplante ou o comprometimento, como eu falei, no abdominal, né? Síndrome compartimental. E se tiver recidiva de sintomas, vai para o transplante hepático. Bom, falando das neoplasias agora mais sólidas, né? A gente vai falar sobre as benignas, mais comum, adenoma, hiperplasia e hemangioma. O adenoma é uma neoplasia benigna rara. Ela está muito ligada ao uso de estrogênios e androgênios, ou seja, testosterona, estrogênio, ou seja, anticoncepcional, além das bombas, né? E com isso tem tido um aumento significante na incidência do tumor. Com esses usos de gestrinoma, já operei uns 3 casos
de menina jovem que usou, uma usava bomba mesmo, testosterona, e a outra usava gestrinona, e que sangrou a lesão e tem indicação cirúrgica por conta do risco de malignização e também pelo aumento da lesão, né? Mas geralmente, doenças de depósito de glucogênio, ou seja, esteatose hepática, apresentam o risco mais aumentado também do adenoma. Então, uso de anticoncepcional, uso de drogas androgênicas e estrogênicas, mas a esteatose hepática aumenta muitos casos de adenoma. Em geral, ela se apresenta como solitária, geralmente é assintomático, teste de função laboratorial normal e níveis de alfa-fetoproteína normal. O adenoma mais volumoso, então, ele pode apresentar o sangramento intramural e ruptura, causando dor abdominal e hipotensão. Histologicamente, ele apresenta grandes cordões celulares que lembram hepatócitos normais, separados por sinusoides dilatados que possuem perfusão arterial. Então, ele não apresenta suprimento venoso portal, que é normal do parênquima hepático. Então, a lesão, ela é irrigada pela artéria, tá? Então, ela é diferente do parênquima hepático normal, que é irrigado pela porta, tá? Então, isso é o diferencial que a gente vai ter. Então, como que funciona? Quando eu estou na fase arterial, eu vou ter o brilho dessa lesão, certo? Aqui é uma ressonância, então, quando a gente tem um T1, T2, aí ela se apresenta, vai diferenciar nas fases. Então, com isso, a gente tem supressão de gordura e tudo mais que realça a lesão. O que tem se usado muito é classificação molecular para indicar a cirurgia. Então, o que a gente faz? Faz uma biópsia e manda para classificação molecular. Agora também as ressonâncias, né, os tipos de supressão, os estudos, estão conseguindo diagnosticar os tipos de adenoma até por ressonância mesmo, sem necessidade de biópsia. Então, esse tipo HNF1-alfa é o que está mais ligado às mulheres, associado ao uso do anticoncepcional oral, e com isso a gente suspende o anticoncepcional oral e avalia se a lesão reduz. Então, e ela tem pouca tendência à complicação, então não tem tanta indicação cirúrgica. Agora, o gene beta-catetina, esse sim tem o maior risco de transformação carcinomatosa em homens que ele ocorre. Então, homens com adenoma têm uma indicação de avaliação, dependendo do tamanho, na verdade, qualquer tamanho já teria indicação, e cirúrgica, não estaria errado indicar, mas o ideal é estar monitorando mais frequentemente. O inflamatório é o mais ligado à obesidade e à síndrome metabólica, a esteatose hepática, mas ele tem o maior risco de ruptura e sangramento. Eu operei uma paciente de 35 anos com esteatose hepática grave e ela sangrou um adenoma que ela não sabia que tinha. E isso tudo por conta da esteatose, da gordurinha no fígado que o povo antigamente falava que não era nada. Existem outras classificações moleculares, mas essas três são as principais, e também existem as formas indeterminadas. Esse aqui mostrando os tipos de alterações, né, que a gente pode ter. Indicação cirúrgica, né, o ideal é menos de 5 centímetros a gente acompanha, maior que 5 centímetros e ter a cirurgia aberta ou laparoscópica, dependendo, né, que o cirurgião faça. E também o crescimento. Eu tenho uma lesão que tinha 3 e passou para 5. Né? O paciente não melhorou a esteatose, não tirou anticoncepcional, assim, a gente pede geralmente para tirar o anticoncepcional, retorna com 6 meses para repetir o exame de imagem. Então, mulheres em idade fértil com lesões maiores que 5 centímetros ou ainda do sexo masculino, independente do tamanho da lesão, a gente já pode indicar a cirurgia. Geralmente eu avalio se o paciente tem esteatose hepática, né, gordura no fígado, peço para ele fazer as medidas comportamentais, entro com medicação para esteatose hepática e eu repito precocemente o exame de imagem com os 3 meses. A hiperplasia nodular focal, ela é mais comum até do que a adenoma, é um nódulo composto por hepatócitos de aparência normal que ocorre em fígado com aspecto histológico normal. Ou seja, ela é como se fosse uma cicatriz, tá? Gravem bem isso, ela é como se fosse uma cicatriz no fígado.
É o segundo tumor hepático benigno, mais frequente, com incidência descrita. O primeiro é o hemangioma, do hemangioma. Ela ocorre mais também nas mulheres do que nos homens. E o tumor geralmente ele não requer nada, só acompanhamento, né? A hiperplasia, então, ela pode ser dividida como clássica e não clássica. A clássica tem os 3 componentes, né? Arquitetura nodular anormal, vasos mal formados e proliferação de ductos biliares. Isso a gente vai ver na histologia, na biópsia, né? E a não clássica, ela vai ter só vai ter a proliferação ductal e associada a um dos dois, ou vasos mal formados ou proliferação de ductos biliares. A patogênese geralmente é uma injúria vascular que esse paciente tem algum machucado, né? Então, como eu falei, como se fosse uma cicatriz no fígado. E a associação com o esteroide anabolizante é controversa, né? O que vai acontecer? É uma lesão benigna, que ela não se transforma em maligna, mas a gente tem que acompanhar o aumento dela, né? E porque assim, como eu falo para os pacientes, se o seu fígado tá gordo, a lesão também vai estar gorda, então ela vai estar grande, né? Então, se você emagrecer, perder peso, ela vai reduzir e vai parar de aparecer outras, já que tem uma. Então, o que acontece com a hiperplasia? Não sei se vocês estão vendo um pontinho aqui no meio onde está o meu vermelho. É o que a gente chama de cicatriz central. Isso aí é patognomônico de hiperplasia nodular focal. Lesão tem essa cicatriz no centro, que parece um hepatócito grandão e a cicatriz no centro. Isso daí é uma hiperplasia nodular focal. Não necessita, quando se apresenta dessa forma, só se apresentar com uma hiperplasia nodular focal atípica, necessita de biópsia, senão não necessita, é só o acompanhamento desse paciente. Aqui, mostrando melhor a cicatriz central, vocês estão vendo? Então, isso aqui é patognomônico de hiperplasia nodular focal, e quando a gente faz o contraste hepato específico, né, fase tardia de equilíbrio, a gente tem o parênquima hepático e a lesão, o mesmo aspecto que a gente quase nem vê ela. Então, isso demonstra que é uma hiperplasia nodular focal. Tratamento. Então, geralmente não tem indicação cirúrgica, o acompanhamento com imagem de 6 meses a 2 anos. Nódulos muito grandes com compressão de órgãos vizinhos deve ter avaliado para exerex cirúrgica. Já operei hiperplasia nodular focal comprimindo estômago, já operei hiperplasia nodular focal comprimindo via biliar, paciente fazendo icterícia, lesão no centro. Então, essas são as indicações cirúrgicas. O hemangioma, então, é o tumor hepático mais comum, né? Como eu explico para os pacientes, é como se fosse um emaranhado de vasos sanguíneos. Ocorre geralmente entre mulheres de 30 a 50 anos, que a idade começa a fazer ultrassom, acompanhamento e acaba descobrindo, né? Geralmente eles são pequenos, menor que 4 centímetros e únicos, né, solitários, mas pode atingir alguns até 20 centímetros. Eu já operei um de 20, já operei um de 15, assim, só os grandes que a gente acaba indicando, né? Eu vou falar por quê. Mesmo grandes dimensões, às vezes nem precisa ser operado. Bom, como que ele vai se mostrar na tomografia e na ressonância? Ele vai contrastar, aqui está sem contraste, então quando a gente começa a injetar o contraste, aqui ó, a aorta contrastada, o contraste ele vai entrar de forma centrípeta dentro da lesão, aqui é a fase tardia portal e aqui é a fase de equilíbrio. Então a gente vai ter contraste entrando de fora para dentro, a gente fala uma distribuição centrípeta, de fora para dentro. Aqui é a mesma coisa, quando a gente faz a supressão, né, injeta o contraste, na ressonância, contrastação de forma para dentro. Às vezes ele se muda nódulo mesmo, quando ele tem uma contrastação lenta e fica naquela dúvida. O ideal é fazer mais uma fase tardia para ver se contrastou. Existe uma síndrome ligada a hemangioma gigante, que chama Kassab-Merritt. O que é isso? É que o hemangioma ele pode fazer um turbilhonamento sanguíneo e destruir as hemácias, né? Então, é uma combinação de tumor vascular e coagulopatia de consumo por conta dessa destruição, né? Vai se tornar as plaquetas mal formadas, vai ter quebra das hemácias, então isso não é legal. Vai ter essa coagulopatia.
e mais ocorre frequentemente em crianças, né? A cirurgia a gente faz devido à ruptura e sangramento intraperitoneal, são geralmente as lesões de grande tamanho. Um desses de 20 centímetros eu operei porque estava com essa síndrome de Kassab-Merritt. Tratamentos não cirúrgicos, a embolização, ligadura da artéria hepática e transplante hepático. O transplante hepático é quando? Quando a lesão é mais de 70% do fígado. Aí a gente tem que ir para o transplante, não para ressecção hepática. Por último, para falar sobre hepatocarcinoma, é a segunda causa de mortalidade por câncer no mundo, alguma coisa que acontece mais em homens do que mulheres. É o câncer primário mais prevalente do fígado. Fatores de risco: hepatite B e C, alcoolismo, esteroides, hemocromatose e obesidade, que é a nossa esteatose hepática. Sim, esteatose hepática pode dar câncer no fígado. Patologicamente, ele pode se apresentar como hepatocelular esclerosante, carcinoma fibrolaminar, carcinoma colangiocelular, hepatocolangiocarcinoma, que seria uma mistura de colangiocarcinoma com hepatocarcinoma, e o hepatoblastoma, que acontece mais em crianças. O hepatocarcinoma ele deve ser feito rastreio em paciente com diagnóstico de cirrose por qualquer motivo, cirrose alcoólica, cirrose por esteatose, geralmente o paciente é diabético, né, descompensado. Portadores de vírus B e C também. Geralmente o paciente com vírus B, ele não cirrotiza e apresenta tumor, e o vírus C não, ele cirrotiza para depois apresentar tumor. É a ordem normal das coisas, digamos assim, né? Como que a gente vai fazer esse rastreio? Então, a gente pede a cada 6 meses ultrassom em alfa-fetoproteína. Viu lesão no ultrassom, a gente vai discutir o que a gente vai fazer. Então, geralmente, a gente pede uma tomografia, né, para diferenciar. E se a gente vê essa lesão hipervascular na fase arterial, porque ele lembra muito o adenoma, né, só que ele é especulado, tem outras coisas a mais, ele vai apresentar o que a gente chama de washout. O que é isso? É o clareamento do contraste na fase portal, ou seja, eu vou limpar a lesão. Então, o tumor, o hepatocarcinoma, ele é irrigado pela artéria, assim como o adenoma. Até por isso que o adenoma pode se transformar também malignizar, né? Porque tem, digamos, a mesma cerne da hepatocarcinoma. Então, ele vai contrastar na fase arterial, né? Ficar hipervascular. E na fase portal, ao contrário do adenoma, ele vai lavar. Essa é a diferença entre os dois. Os dois contrastam na fase arterial, que não acontece na hiperplasia nodular focal, porque a hiperplasia tem as mesmas células do parênquima hepático. Então tá, eu achei um nódulo no ultrassom de rotina do paciente cirrótico. Eu vou avaliar o tamanho. Se esse nódulo for menor que 1 centímetro, eu repito esse ultrassom em 3 meses, que às vezes é nódulo de regeneração, né? Que acontece no paciente com o processo de cirrose. Então, o fígado é aquele vermelhinho, corado, ele vai se tornando branquecento, meio mais amarelado por conta da cirrose e formando nódulos cirróticos. Isso pode mimetizar, né, nódulos oncológicos, né, cancerígenos, então tem que acompanhar quando a gente acha algum nódulo suspeito. Se esse nódulo a cada 3 meses permanecer estável, a gente continua a cada 6 meses. Se esse nódulo aumentou, aí a gente vai proceder para o outro lado. Quando o nódulo, por quê, professora? Porque nódulo de menos de 1 centímetro não dá para biopsiar, é muito difícil, né? Hoje em dia, sim, tem alguns exames de imagem, até mesmo se faz a biópsia na tomografia, você consegue biopsiar, mas mesmo assim é muito difícil. Nódulos, então, maiores que 1 centímetro, a gente vai pedir tomografia ou ressonância. Então, quando é um colangiocarcinoma, ele vai se apresentar com uma hipervascularização na fase arterial, iso- ou hipotenusação em fase portal tardia. Por exemplo, metástase não é hipervascular, é hipovascular. Então, com isso, a gente consegue diferenciar. Se eu apresentei isso, já tem diagnóstico de carcinoma hepatocelular com alfa-fetoproteína aumentada, né? Isso fecha. Agora, se eu não tenho isso, eu troco o exame. Se eu fiz ressonância, faço TC, enfim, inverte. Então, aí, se eu tenho a hipervascularização, carcinoma. Se eu não tenho, vou para biópsia.
certo? E pedindo sempre o alfa-feto junto. Para o diagnóstico, quando a gente vai indicar transplante, a gente precisa do quê? Biópsia, que aí já sabe, né? Se não der para fazer biópsia, se tiver tomografia, ressonância com um achaute positivo nos dois e o alfa-feto baixo, já é diagnóstico por conta dos dois exames de imagem. Se eu tenho uma tomografia ou uma ressonância com achaute e alfa-feto aumentado, também é diagnóstico. Se eu tiver alfa-feto normal, TC com achaute e ressonância não tem, não é diagnóstico de hepatocarcinoma e às vezes tem que proceder a biópsia. O tratamento do hepatocarcinoma vai depender da função hepática, isso a gente discutiu bastante no ambulatório, né? Então, a gente faz o cálculo de MELD, que a gente utiliza bilirrubina, creatina e o RNI do paciente para fazer esse cálculo. Então, como que funciona esse cálculo? Para que serve, né? A gente vai calcular a mortalidade se esse paciente ficar 6 meses na fila de transplante. Então, se eu tenho um MELD de 10, a mortalidade... Coloquei o paciente na fila de transplante. A chance dele morrer é de 4%. E conforme o MELD vai subindo, a gravidade e a chance de morrer na espera de uma fila de transplante em 6 meses aumenta. Deu para entender o que é o MELD, gente? Eu vou considerar o silêncio como sim. Vocês estão me ouvindo? Ou já todo mundo dormiu? Sim, prof, estamos ouvindo. Posso perguntar na prova sobre o MELD? Desde que não for a conta. Ah, vai ter que fazer logaritmo. Misericórdia. Vixe Maria, eu deixei a matemática lá no ensino médio. Nem lembra, né? Então tá bom, vamos lá. E o Scheid Turco-Pug, né? Que eu também faço vocês calcularem no ambulatório. A gente usa 3 medidas laboratoriais e 2 de exame físico, né? Então, a gente usa albumina, bilirrubina, troponina, encefalopatia hepática e a CIT. Então, a gente coloca nessa tabela, faz a soma, né? Vocês fizeram isso bastante no ambulatório, né? Então, Scheid A, 5 a 6 pontos, que é a somatória, né? Se for um Scheid A, ou seja, tem uma função do fígado preservada, uma função do fígado boa. Então, eu posso proceder a um tratamento invasivo. O Scheid B, a gente vai discutir cada um. Se ele for um B7, a gente ainda pode operar, fazer radiofrequência, que eu vou explicar. O B8 e B9, a gente tem que avaliar. Geralmente, a gente já manda para o transplante. E o Scheid C, transplante. Então, tá. Como que funciona o tratamento, né? Então, eu tenho carcinoma hepatocelular já diagnosticado. Se for uma lesão única, um Scheid A e um PS0, o que é PS0? O paciente faz todas as atividades, saudável e tudo mais. A gente tem que avaliar se ele é candidato a transplante. Se ele não for candidato a transplante, a gente vai para ablação. O que é não candidato para transplante? Risco cirúrgico muito alto, se operar, ele morre, se não operar, ele morre. Eu tenho um paciente que eu acompanho, ele fez a ablação, foi a primeira ablação aqui de Cuiabá, 42 anos que ele tinha na época, agora ele já tá com 50. Ele é um paciente que ele tem uma ICC grave, já desde a juventude, e por conta da ICC ele fez uma esteatose, que evoluiu com cirrose hepática, e ele tem uma lesão que eu queimei. Essa lesão já tem 8 anos que eu queimei, graças a Deus não recidivou. É um paciente que tinha uma fração de ejeção de 25%. Ou seja, você acha que um cara desse aguenta transplante? Não aguenta. Então, a gente partiu para a ablação dele. As lesões que são ablativas, elas são lesões até 3 centímetros, até 4 hoje em dia, dependendo da marca da agulha que você usar. Mais que isso, o ideal é a cirurgia ou o transplante, enfim, a gente vai discutir. Bom, se esse paciente é candidato a transplante, a gente vai avaliar a pressão portal e bilirrubina. Se ele tiver hipertensão portal e hiperbilirrubinemia, que seriam os aumentados, aí e não tiver doença associada, né, como é o caso desse paciente que eu falei para vocês, que ele tem doença associada, se ele não tiver doença associada, ele vai para o transplante do fígado. Agora, se ele tem doenças associadas, parte para a ablação, que é o caso desse paciente.
Agora, se eu tenho uma pressão portal normal, não tenho hipertensão portal, bilirrubinas normais, que seria o nosso chá de A, B até B7, eu parto ou para ressecção ou também para ablação. Se o paciente tem 3 lesões até 3 centímetros e doença associada, a gente vai para ablação, tá? Senão também a gente avalia, a gente vai falar sobre os critérios de Milão do transplante para esse paciente. Como eu falei, chá de A e B, né? Multinodular, mesmo sendo chá de A e B, a gente pode partir para quimioembolização. Agora, se eu tenho uma invasão portal, lesão extrahepática e um PS não muito bom, sorafenib, que é uma medicação que segura o crescimento dessa lesão, e hoje em dia também a gente usa muito imunobiológico, né? Imunoterapia, de quimioterapia mesmo, que tem dado boas respostas. Estágio terminal é o BC, chá de B e C, e que PS 3 e 4, que a gente vai fazer medidas básicas de suporte de vida. Alternativa de tratamento, né? Então, a gente tem o transplante hepático, radiofrequência, transarterial quimioembolização, que está crescendo bastante no Brasil, radioterapia, que a gente não faz, radioembolização, que tem, na verdade, é a radioembolização que tem crescido muito, a ablação percutânea com etanol, que a gente também quase não faz, e a crioablação, que geralmente são os japoneses que gostam muito. Eu prefiro a radiofrequência. Bom, o transplante hepático, para você transplantar alguém, tem que ter alguns critérios. Não é assim, tem uma hepatocarcinoma, sair transplantando. Não. Então, primeiro tem que ter uma doença hepática avançada, né? Que aí a gente, tendo lesão ou não, a gente avalia o transplante. Critérios de Milão. Então, os critérios de Milão são essenciais, né? Quando tem hepatocarcinoma. Então, se a lesão ela for maior que 5 centímetros, esse paciente ele não entra na lista de transplante. Então, os critérios de Milão são lesão única até 5 centímetros, né? Que aí você avalia o transplante, ou até 3 lesões de até 3 centímetros cada. Então, se eu tiver uma lesão de 4, uma de 3 e mais de 3, esse paciente não entra no transplante. Se eu tiver uma lesão única de 6 centímetros, 7, esse paciente também não entra no transplante, tá? O que eu vou falar? A gente faz o que a gente chama de terapia de ponte. O que é isso? A gente vai falar sobre a quimioembolização, que é uma das terapias de ponte que a gente usa. Eu tenho uma lesão única de 7 centímetros. Teve um caso desse no ambulatório, acho que já tem um mês, mais ou menos. Não, mais, uns 3 meses. O paciente tem uma lesão, acho que de 7. Eu encaminhei ele para quimioembolização, ele quimioembolizou a lesão, porque lembrando, o tumor hepatocarcinoma é irrigado pela artéria. Então, quando a gente a gente emboliza a artéria, você reduz o tumor, né? Então, esse paciente, ele quimioembolizou, a lesão dele agora está de 4, mas ele não tem indicação de transplante porque ele já tem um câncer prévio, ele teve um câncer de próstata, que já é metastático. Então, ele não tem indicação de transplante por conta disso. Então, o que a gente pode fazer é refazer a quimioembolização para tentar reduzir mais a lesão e depois entrar com a agulha de radiofrequência, tá? Isso é uma coisa. O paciente, ele tem seria indicação de transplante se a lesão tivesse nos critérios de Milão. Faz a quimioembolização, vê se a lesão reduz, se ele vai entrar nos critérios de Milão para poder transplantar. Outras coisas que tem que ter, não pode ter evidência de invasão vascular, ou seja, trombose, né, de porta, de vasos, sem metástase à distância e sem linfonodos regionais que mostram metástase. A ablação de radiofrequência, que eu gosto muito, a gente faz em tumores até 4 centímetros em ressecável. O que é isso? É um paciente que tem uma lesão lá no meio do fígado. Aí eu vou tirar, ela tem uma lesão até 4 centímetros lá no meio do fígado. Aí eu vou tirar metade do fígado para tirar uma lesão? Não, eu vou lá e entro com a agulha, igual tá aqui, entro com a agulha e queimo a lesão, tá? Então, essa queima vai matar o tumor, certo? E a gente continua acompanhando. Paciente cirrótico é uma boa escolha. Pode acontecer recidiva local após a ressecção.
Então, tem que ter toda uma técnica, não é simplesmente entrar com a agulha e queimar, né? Tem que ter toda uma técnica, mas eu gosto muito e faço bastante. Então, como que ela funciona, né? Ela queima o tumor, é um calor de alta frequência que faz a necrose ao redor desse nódulo, tá? Ela pode ser griada por ultrassom, que é o que geralmente eu faço. Eu faço percutânea, mas em alguns casos a gente pode fazer via aberta ou via laparoscópica. Contraindicação. Por exemplo, eu tenho uma via biliar principal passando do lado, aí não tem indicação da radiofrequência por risco de fístula. Ou eu tenho a porta ali, o tronco da porta direita, tronco da porta esquerda, ou mesmo a veia suprahepática, muito próximo, aí não tem indicação por conta do risco de sangramento, né? Então tem que avaliar a localização para saber se tem indicação. Metástases hepáticas também de colo têm sido feitas, radiofrequência bem estabelecido. Agora, de mama, que é uma coisa que está se começando a operar bastante, metástase de mama para o fígado, o ideal é a cirurgia, porque a radiofrequência, as metástases de mama, elas sangram muito. E a quimioembolização. O que é, então, a quimioembolização? Você vai lá e emboliza a artéria que nutre o tumor. Mas, nada são flores, tem contraindicações. Bilirrubinas altas, TGP maior que 100, porque já mostra que tem um comprometimento hepático. Tumor envolvendo mais de 50% do fígado, senão você vai necrosar 50% do fígado. Insuficiência cardíaca e renal. Ascite, porque você mostra que já tem uma hipertensão portal. Sangramento por varizes de esôfago, porque já mostra que tem uma hipertensão portal. E trombocitopenia pelo risco de sangramento. Então, cateteriza a artéria hepática, porque, né, o tumor é arterial, e vai lá e emboliza o tumor, a artéria do tumor. Radioterapia, eu vou passar, porque a gente nem faz quase isso. Agora, isso sim está crescendo. O que é isso? É a mesma coisa da quimioembolização, só que em vez de você só tampar a artéria do tumor, você joga radioisótopos lá dentro do Yttrium 90, lá dentro, que vai fazer a necrose do tumor. Uma boa resposta, e o que tem sido legal sido feito é isso, a radioembolização associada à radiofrequência. Vamos supor, eu tenho uma lesão de 8 centímetros, fui lá, fiz a radioembolização, ela reduziu para 3, 4 centímetros. Eu vou lá com a agulha e queimo e trato o tumor sem cirurgia, tá? Eu acho muito legal, acho muito interessante para os pacientes que estão bem indicados, né? Então, é indicado quando o paciente tem trombose de porta, terapia de ponte para o transplante, como eu já expliquei para vocês, e em doença hepática avançada a gente pode utilizar para controle. Contraindicações: cefalopatia, obstrução biliar, ou seja, bilirrubinas altas, não dá para fazer, e o paciente chá de PUG-C, que aí a gente avalia o transplante. E por último, a crioablação, que é a mesma coisa da radiofrequência, mas com frio. Então, você entra com uma agulha e congela o tumor. Tem um alto efeito colateral termal, ou seja, alto índice de fístula biliar, porque você necrosa a via biliar ali. Eu não acho legal, prefiro radiofrequência. Os japoneses, como eu falei, utilizam muito. Os franceses, os ingleses, os americanos utilizam mais a radiofrequência. Eu acho melhor, até por estudar mais isso, eu prefiro a radiofrequência, que é o que eu faço. A crio eu nunca fiz e também não tenho interesse em fazer. E é isso, gente. Alguém tá aí ou tá todo mundo... Estamos aqui, prof. Estamos aqui. Isso aí. Falei rápido, mas muita coisa. Obrigado pela aula. Nada, segundo eu. Ô, prof, sobre o cisto simples assintomático lá no início da aula, tem alguma periodicidade de acompanhar, a necessidade de fazer algum exame? Então, geralmente eu peço um ultrassom uma vez por ano. Se o paciente, vamos supor que eu tenho um cisto hepático no lobo esquerdo, né?
e o paciente começa em menos de 1 ano, tem uma dificuldade de comer e tudo mais, e eu desconfio que pode ser do cisto. Aí eu adianto o exame, entendeu? Mas é anual. Se você vê que é um cisto simples mesmo, né? Você avaliou, é um cisto simples, confirmou que é um cisto simples, ultrassom uma vez por ano. Tá bom, Tem um obrigada. caso que eu vou operar, eu ainda não sei o dia, acabou de autorizar na Unimed, e é uma paciente que ela tinha um hemangioma de 10 centímetros, assintomático, completamente assintomática. Aí ela voltou agora, 2 anos depois para mim, com dificuldade de comer, perda de peso e tudo mais. A hora que eu deitei ela, o negócio cresceu muito. Ele tá de 17 centímetros, o hemangioma dela. Então, assim, não sei por que ele cresceu tanto dessa forma, né? Quase dobrou. Mas aí eu vou ter que operar ela, porque tá comprimindo o estômago, né? E também porque cresceu, certo? O hemangioma, no caso. Certo, obrigada. Mais alguém? Prof, no caso com o tratamento pacientes com cisto hidático, o uso de albendazol, mebendazol, não consegue resolver no fato de... Não consegue eliminar o cisto? Então, A larva, digamos assim? quando o cisto ele é muito grande, Roberto, muito grande, a gente usa para... Fecha o microfone aqui. Tá. Quando o cisto é muito grande, a gente usa a medicação para ir reduzindo, correto? Aí, nessa redução, o que acontece? O meio do cisto, no caso, como é um cisto, né? Não vai irrigação ali para o meio. Então, eu vou matando de fora para dentro. Então, é muito difícil você conseguir reduzir completamente a ponto de não ter que operar. Entendeu? Sim, obrigado. Nada, querido. Mais alguém? Não? Quem cala consente? Sim, prof. Obrigado pela aula. Bom, eu mandei a aula já, né? Então, é isso. Obrigado, prof. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite, prof.